Excelentíssimas autoridades, senhoras e senhores, boa noite. Solicitamos a gentileza de transformar para o modo silencioso os aparelhos de telefone celular. Em nome da Presidência da Câmara Municipal de Feira de Santana, iniciamos a 32ª sessão solene desta Casa Legislativa, referente à segunda etapa do terceiro período da 18ª Legislatura, para comemorar o Dia do Maçom, atendendo ao requerimento número 146/2019, de autoria do vereador Roberto Luiz da Silva Tourinho. Neste momento, passamos à composição da mesa de honra. Excelentíssimo vereador José Carneiro Rocha, presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana. Senhor Fanael Ribeiro dos Santos, ex-venerável da Loja Maçônica Segredo, Força e Aliança, nesta sessão solene representando o excelentíssimo doutor Colbert Martins da Silva Filho, prefeito municipal de Feira de Santana. Senhor Edson Messias Santos Borges, representando o grão-mestre da Grande Loja Maçônica do Estado da Bahia, soberano senhor Arlindo Alves Pereira Neto. Senhor Ivo Lobo Santana, representando o grão-mestre do Grande Oriente da Bahia, soberano senhor Cassiano Lopes Moreno. Senhor Josué Santos de Azevedo, representando o grão-mestre do Grande Oriente Estadual da Bahia, soberano senhor Luciano Pinto Sepúlveda. Senhor Anderson Dantas, coordenador das lojas maçônicas de Feira de Santana, venerável da loja maçônica Luz da Princesa. Senhor Paulo Tarso Mascarenhas Pedreira, membro da loja maçônica Segredo, Força e Aliança, palestrante nesta sessão solene. Com a palavra, para a declaração de abertura desta solenidade, Sua Excelência, o presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana, vereador José Carneiro Rocha. Senhoras e senhores, muito boa noite. Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, declaro aberta a 32ª sessão solene para comemorar o Dia do Maçom. Convidamos para compor o plenário desta Casa Legislativa os homenageados nesta sessão. Senhor Pedro Carlos Amorim, da Loja Maçônica Sabedoria, Luz e União. Senhor Gessino Alves da Silva, da Loja Maçônica Luz e Fraternidade. Senhor Valnei Santos da Silva, da Loja Maçônica 16 de Junho. Senhor Alailton Soares Santana, venerável da Loja Maçônica Luz do Sertão.
Convidamos também para compor este plenário, senhor Alexandre Monteiro, grão-mestre eleito do Grande Oriente Estadual da Bahia, e sua esposa, senhora Verusca Monteiro. Venerável Laércio Guerra, loja Luz e Fraternidade. Venerável José Augusto Carneiro, loja Harmonia, Luz e Sigilo. Venerável Danilo Almeida Pereira, loja 16 de Junho. Venerável Marcelo Luciano Portugal, loja Sabedoria, Luz e União. Senhor Luiz Carlos Santana Adorno, representando o venerável Maurício Chagas de Menezes, loja Acácia Sertaneja. Venerável Gonçalo de Oliveira Bastos, loja Deus, Liberdade e Justiça. Venerável João Virgílio de Oliveira, loja Cavaleiros de Aço. Venerável Marcelo Graci, loja Acadêmica Voltaire. Venerável Manuel Jorge Portela, loja Estrela da Paz. Venerável Adilson Alves Oliveira, loja Cavaleiros de York. Venerável Jairo Victor, loja Segredo, Força e Aliança. Venerável Rosalvo Santana Ferreira, Templo de York. Senhor Reinaldo Brito de Carvalho, venerável da loja maçônica Jorro de Luz, de Baixa Grande, e presidente da União dos Vereadores da Bacia do Jacuípe. Senhor Roberto Aquino, deputado federal maçônico. Mestre conselheiro Lucas Vitória do Nascimento, capítulo Ariano Suassuna. Mestre conselheiro James Pinto Santana Filho, capítulo Luz e Fraternidade. Honorável Rainha Maria Laura Ribeiro de Oliveira, Betel 05, Filhas de Jó. Primeira Princesa Ava Ferreres, filha de Jó. Guardião Cleidson Monteiro, Betel 05. Senhor Antônio Coutinho, venerável da loja maçônica 14 de agosto de Riachão do Jacuípe. Senhor Mário Sepúlveda Sobrinho, da loja Deus, Liberdade e Justiça, assessor do vereador Isaías dos Santos. Senhor Silvio Dias, coordenador da terceira Ciretran. E a senhora Gésica Dantas, assistente social. Gostaríamos de convidar também para compor este plenário a senhora Thelma, esposa de Fanael Ribeiro Santos. Gostaríamos de registrar as presenças nas galerias desta casa dos presidentes das fraternidades femininas. Anunciamos neste momento a execução do hino nacional brasileiro. Ouvir,
conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, quadro do colosso, e teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil. Imenso esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras do Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, Deus tem sonhos lindos, campos tem mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria mãe, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, dedica o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Mas serves da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil. Gostaríamos de registrar a presença neste plenário do ex-vereador desta Casa Legislativa, Jorge Oliveira. Com a palavra, o presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana, o vereador José Carneiro Rocha. Solicito ao vereador Cadmiel Mascarenhas Pereira, primeiro secretário desta Casa Legislativa, que proceda à leitura do expediente desta sessão solene. Boa noite a todos, boa noite a todas. Todos sejam bem-vindos. Boa tarde, senhor presidente. Através do presente, em resposta ao convite para a sessão solene dos dias 20, 21 e 22 de agosto de 2019, informo que o Dr. Tiago de Almeida Quadros, promotor de Justiça da 21ª Promotoria de Justiça de Feira de Santana, não poderá comparecer à referida sessão, pois estará em evento externo, representando a Associação do Ministério Público. Atenciosamente, Milena Gomes Rodrigues Costa, assistente técnica administrativa, 21ª Promotoria de Justiça de Feira de Santana, missão do MP Bahia, defender a sociedade e o regime democrático para a garantia da cidadania plena, é o que consta no expediente da Casa, senhor presidente. Concedo a palavra ao vereador Roberto Tourinho, autor do requerimento de número 146/2019, para saudar os homenageados e a todos os presentes em nome desta Casa Legislativa. Excelentíssimo vereador José Carneiro Rocha, presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana, senhor Fanael Ribeiro dos Santos,
ex-venerável da loja maçônica Segredo, Força e Aliança, nesta sessão solene, representando o excelentíssimo Dr. Colbert Martins da Silva Filho, prefeito municipal de Feira de Santana. Senhor Edson Messias Santos Borges, representando o grão-mestre da grande loja maçônica do estado da Bahia, soberano senhor Arlindo Alves Pereira Neto. Senhor Ivo Lobo Santana, representando o grão-mestre do Grande Oriente da Bahia, soberano senhor Cassiano Lopes Moreno. Senhor Josué Santos de Azevedo, representando o grão-mestre do Grande Oriente Estadual da Bahia, soberano senhor Luciano Pinto Sepúlveda. Senhor Anderson Dantas, coordenador das lojas maçônicas de Feira de Santana, venerável da loja maçônica Luz da Princesa. Senhor Paulo Tarso Mascarenhas Pedreira, membro da loja maçônica Segredo, Força e Aliança, palestrantes nesta sessão solene. Uma saudação aos homenageados, senhor Pedro Carlos Amorim, da loja maçônica Sabedoria, Luz e União, senhor Gersino Alves da Silva, da loja maçônica Luz e Fraternidade, senhor Valnei Santos da Silva, da loja maçônica 16 de Junho, senhor Alailton Soares Santana, venerável da loja maçônica Luz do Sertão. Ilustríssimos vereadores Cadimiel Pereira, Jerusa Sampaio, vereador José Carneiro, presidente desta Casa Legislativa. Permitam-me saudar a todos os maçons e a todas as autoridades presentes no plenário desta casa, na pessoa dos maçons Jairo Vitor, Silvio Dias e Laércio Guerra, e saúdo a todos que compõem o plenário desta casa. Permitam-me que saúde e cumprimente a todos os maçons presentes a esta efeméride, que compõem as galerias desta casa, nas pessoas do decano maçom Geraldo Guerra, do prezado e querido amigo Gildarte Ramos da Penha e do maçom Marcos Pedro, assim saúdo a todos que compõem as galerias desta casa. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, demais autoridades. A Câmara de Vereadores é a caixa de ressonância da comunidade. Aqui estão representados todos os segmentos, através dos partidos políticos, das associações, dos sindicatos e dos movimentos sociais. A sociedade civil organizada, os Rotaries, Lions, lojas maçônicas, clubes de serviços, são partes integrantes desta engrenagem, da representação social e da construção democrática do tecido social. A Câmara de Vereadores de Feira de Santana, através da Resolução 350 de 1998, estabeleceu comemorações alusivas ao Dia do Maçom e determinou que anualmente, por ocasião do transcurso do Dia do Maçom, em 20 de agosto, a Câmara fará realizar uma sessão solene alusiva ao evento. Ao longo destes 7 mandatos que estou nesta Casa Legislativa, tive a oportunidade de conviver com inúmeros colegas vereadores que, na sua época e tempo, buscaram representar as mais variadas lojas maçônicas de Feira de Santana. E aqui destaco os vereadores Antônio Francisco Neto Ribeiro, Alcione da Silva Cedrais, Fábio de Moraes Lucena, Humberto Cedrais e muitos outros que deram contribuições ao ideal maçônico. Na mais legítima definição de maçonaria, é uma sociedade fraternal
que admite todos os homens livres e de bons costumes, sem distinção de raça, religião, ideário político ou posição social, onde suas principais exigências são que o candidato acredite em um princípio criador, tenha boa índole, respeite a família e possua espírito filantrópico e o firme propósito de tratar sempre de ir em busca da perfeição, aniquilando seus vícios e trabalhando para uma constante evolução e de suas virtudes. Os maçons em todo o mundo, e não diferente em Feira de Santana, são construtores de uma sociedade mais justa, contribuem para o desenvolvimento de nossa cidade, são, em muitas ações, parceiros do poder público, das instituições de ensino, contribuem com as associações e entidades beneméritas, com um claro objetivo de ajudar aos mais carentes, apoiar as ações sociais, diminuir a pobreza, resgatar a dignidade e promover a paz. Desta forma, a maçonaria vem cumprindo o seu papel de unir homens entre si, em torno dos princípios da ética e da dignidade, promovendo a filantropia, comprometido com o bem comum, lutando por mudanças sociais, como a própria história nos conta que a palavra maçom vem do francês, que quer dizer pedreiro, já que os primeiros membros da ordem eram construtores de catedrais e monumentos. Podemos afirmar que os maçons atuais são engenheiros, construindo pontes sociais, buscando diminuir as distâncias criadas pelas desigualdades, promovendo a vida e restaurando a dignidade. Assim definimos o estereótipo, o perfil e a personalidade do maçom nos tempos presentes. Assim, a Câmara de Vereadores de Feira de Santana e a comunidade se associa a esta instituição maçônica, nesta efeméride, que visa prestar merecidas homenagens aos maçons, que ao longo da sua vida vêm seguindo os princípios da filantropia e a evolução desde a sua iniciação, evoluindo a cada grau, com os ensinamentos transmitidos através de representações e símbolos. Baseado neste princípio altruísta, é que hoje serão homenageados os maçons, irmão Pedro Carlos Amorim, da Loja Maçônica Sabedoria, Luz e União, irmão Gersino Alves da Silva, Loja Maçônica Luz e Fraternidade, irmão Valnei Santos da Silva, da Loja Maçônica 16 de Junho, e irmão Alailton Soares Santana, Loja Maçônica Luz do Sertão, pelos relevantes serviços prestados à comunidade e o respeito às obediências maçônicas. Finalizo estas minhas singelas palavras, fazendo uma saudação especial ao palestrante desta solene sessão, Paulo Tarso Mascarenhas Pedreira, que pela sua capacidade e competência e com muita propriedade nos brindará com uma brilhante palestra. Parabéns, maçons! Que o grande arquiteto do universo continue sempre a protegê-los, dando-lhes sempre forças para ajudar os homens a reforçar o seu caráter, aprimorando o comportamento moral e espiritual, aumentando sempre seus horizontes culturais. Muito obrigado. Gostaria de fazer o registro da presença do senhor Silvio Tito neste evento, representando a deputada federal Daiane Pimentel. Convido a vereadora Jerusa Sampaio para outorgar com uma medalha alusiva ao Dia do Maçom ao senhor Pedro Carlos Amorim, membro da Loja Maçônica Sabedoria, Luz e União.
Convido o vereador Cadmiel Pereira para outorgar com uma medalha alusiva ao Dia do Maçom ao senhor Gersino Alves da Silva, membro da Loja Maçônica Luz e Fraternidade. Aí tem que botar uma escadinha. Convido o vereador Roberto Tourinho para outorgar com uma medalha alusiva ao Dia do Maçom ao senhor Valnei Santos da Silva, membro da Loja Maçônica 16 de junho. Convido o ex-vereador desta casa, Jorge Oliveira, para outorgar com uma medalha alusiva ao Dia do Maçom ao senhor Alailton Soares Santana, venerável da Loja Maçônica Luz do Sertão. Nós vamos quebrar o protocolo e atender o pedido do senhor Fanael Ribeiro, representando nesta sessão solene o prefeito de Feira de Santana, doutor Colbert Martins da Silva, e concedo a palavra ao senhor Fanael Ribeiro por 3 minutos. Excelentíssimo senhor presidente desta casa, José Carneiro Rocha, no qual saúdo a todos os veneráveis, todos os vereadores aqui presentes, eminente grão-mestre eleito do GOEB, Grande Oriente Estadual da Bahia, Alexandre Monteiro, no qual saúdo a todos as autoridades maçônicas aqui presentes. Aqui representando o prefeito municipal de Feira de Santana, doutor Colbert Martins da Silva, no qual me honra muito. Irmão Gersino Alves da Silva, homenageado, justa homenagem nesta noite, em nome, saúdo também os homenageados desta noite. Meus irmãos, venerável mestre Danilo Pereira, na nossa co-irmã 16 de junho, no qual saúdo a todos os veneráveis aqui presentes. A dona Delma Ferreira Ribeiro, em nome de todas, saúdo a todas as cunhadas e a todas as mulheres aqui presentes. Venerável mestre, meus irmãos,
vereador Roberto Luiz da Silva Torinho, em seu nome, a Loja Maçônica de Feira de Santana agradece pela recepção. Meus irmãos, minhas cunhadas, é uma noite realmente memorável para a maçonaria feirense, baiana, brasileira e mundial. É com muita honra que uso dessa tribuna para parabenizar todos os obreiros da nossa ordem. O trabalho é constante, o trabalho é digno dos homens livres e de bons costumes. E aqui encerro as minhas palavras parabenizando a todos homens livres e de bons costumes. Muito obrigado. Com a palavra, o senhor Paulo Tarso Mascarenhas Pedreira, membro da Loja Maçônica Segredo, Força e Aliança, palestrante desta sessão solene. Excelentíssimo vereador José Carneiro Rocha, presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana, e meu irmão venerável, mestre da minha loja, Segredo Força e Aliança, Jairo Vitor, eu saúdo todas as autoridades presentes aqui do GOB. Em nome do meu irmão Anderson Dantas, eu saúdo todas as autoridades presentes aqui da Grande Loja do Estado da Bahia. E em nome do meu irmão Ivo Lobo, eu saúdo todas as autoridades maçônicas do GOBA. Com a permissão de vocês, eu queria quebrar o protocolo antes da minha fala e me reportar às minhas duas filhas, Sara Hanna, de 11 anos, e Rebeca Maria, de 7. Minhas filhas, o pai de vocês deixa uma mensagem. Procurem fazer, sempre na vida de vocês, o melhor. Sempre procure dar o melhor. Que é isso que vai fazer com que você tenha sucesso. E te proporcionar momentos como esse. Agora, falando de maçonaria, meus irmãos, os nossos rituais nos denominam de obreiros da arte real. E aí eu gostaria de perguntar aos irmãos, o que seria a arte real? Meus irmãos, se pararmos para fazer um panorama histórico, veremos que a arte real é um fenômeno de desenvolvimento da humanidade, um espírito progressista, responsável pela evolução do mundo. Isso desde tempos remotos. Para provar tal premissa, irei fazer aqui um panorama das fases históricas da nossa ordem. A maçonaria primitiva, a maçonaria operativa e a maçonaria especulativa. Então, começando pela maçonaria primitiva, nós sabemos que as nossas origens saíram de lá do Egito, né? Nas antigas escolas de mistérios do Egito Antigo, mas que teve o seu apogeu na construção do Templo de Salomão, onde o homem mais sábio da terra erigiu o primeiro templo de pedra a Deus, uma obra ícone da antiguidade, que ficou pronta em tempo recorde de 7 anos e meio e contou aproximadamente com a contribuição de 150 mil operários. E esse homem, ele conseguiu gerir tudo isso e, além disso, trouxe paz a Israel. 2000 anos depois, podemos nos reportar a Pitágoras, isso na Grécia Antiga. Pitágoras, o primeiro homem a afirmar que a Terra era esférica e que ela não era o centro do universo. Para Pitágoras, isso estou falando de 500 anos antes de Cristo, já afirmava que o planeta Terra fazia parte do sistema de planetas que girava em torno do Sol, ou seja, ele já descrevia o sistema solar naquela época, se antecipando ao mesmo conhecimento que Galileu vai falar depois de 2000 anos. E aí eu também me reporto a Pitágoras, principalmente pelo mistério dos números. Ele se aprofundou nesses mistérios. E hoje,
a gente estuda esses mistérios em loja. Então, eu quero provar na minha fala que a arte real, meus irmãos, ela sempre acompanhou o desenvolvimento da maçonaria e o desenvolvimento da humanidade. Finalizando a parte primitiva, me reportarei a Roma. Roma e seus colégios romanos. Os colégios romanos eram o conjunto de construtores que fizeram com que aquele império fosse reconhecido pela engenhosidade das suas construções, dos seus monumentos, que estão aí até hoje, né? O Coliseu, o Capitólio. Passado o final do Império Romano, com a sua decadência, esses construtores, eles vão ser fundamentais na parte operativa da maçonaria. Os nobres, assim que declinou Roma, procuraram fugir das grandes cidades e se alocarem em outros espaços. E aí deram início ao sistema de produção servil, conhecido como feudalismo. Só que nessas novas terras necessitavam-se de construtores, né, para erigir os castelos, as fortificações. Só que os camponeses que faziam parte, né, dos feudos, eles não tinham esse conhecimento técnico para fazer. Eles não sabiam como construir, eles não tinham acesso a essa tecnologia. E aí é onde esses construtores, né, que trabalharam lá em Roma, reproduzindo a arquitetura grega, vão começar a erigir esses castelos, essas fortificações, e vão dar início às chamadas guildas, que eram justamente oficinas onde esses antigos construtores se reuniam. É daí que vem a nossa premissa filantrópica, porque desde esse tempo das guildas, lá na Idade Média, os maçons já se preocupavam com os órfãos e com os necessitados. E cada vez mais fortaleciam essa fraternidade numa perspectiva de apoio mútuo. E aí vem a nossa nomenclatura. Pedreiros livres. Por que pedreiros livres? Porque naquela fase, na Idade Média, a nossa classe de construtores era a única que tinha o direito de ir e vir. Estamos falando de um regime feudal, coercitivo, fechado. E, dentro desse sistema, nós maçons já nos destacávamos. E o que fazia com que tudo isso ocorresse de uma forma justa e perfeita era justamente o segredo. O segredo dessa construção, o segredo dessa ciência. Porque eles sabiam que, a partir do momento que esses segredos fossem divulgados, eles perderiam as suas concessões. E nem os mais poderosos tiveram acesso a esses segredos. Mas como falar de Idade Média sem se reportar aos templários? Templários que estão aqui hoje representados pela Ordem de Molay. Por isso que eu digo que a maçonaria ela é ímpar. Não existe uma outra instituição que se perdure por milênios e que ainda faz com que essas tradições elas se mantenham vivas. E os templários começaram lá na Terra Santa, protegendo os peregrinos, e aí se fortaleceram de tal forma que ganharam o mundo. E aqui dentro da nossa história do Brasil, temos um templário que poucos talvez conheçam, mas o nosso descobridor, Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares Cabral fazia parte de uma ordem chamada Ordem de Cristo. E essa Ordem de Cristo era a única instituição capaz de anexar novos territórios no mundo. Isso sobre os auspícios da bula papal. Então, a gente pode ter a dimensão desse legado. Se hoje estamos aqui nessa conjuntura ocidental, democrática, falando português, foi por conta dele. Que se empreendeu, atravessou o Atlântico e veio aqui estabelecer a nova terra. Agora, partindo para a maçonaria especulativa, com o fim do Renascimento, vai haver os declínios das lojas. Não vão haver mais catedrais nem monumentos para se construir. E com isso as lojas elas vão perder obreiros. Mas ao passo que elas vão perder esses construtores, tem um movimento reverso, onde homens livres e de bons costumes, intelectuais,
filósofos, padres, vão querer se apropriar dessa ciência sagrada. E aí vão começar a contemplar a nossa maçonaria. É aí onde o objetivo não vai ser mais construir templos exteriores e nem monumentos, mas sim construir templos interiores. É o homem que vai ser o centro das discussões, das reflexões. E o grande marco da maçonaria especulativa vai ser justamente a criação da Grande Loja, em 1717. E essa maçonaria especulativa, com a busca da verdade e da razão, vai fazer com que os homens, os maçons que estavam ali, eles criassem movimentos de ruptura da história. Muitos conhecidos da gente, como a Revolução Francesa, a Revolução Norte-Americana, as revoluções latino-americanas e também a nossa independência do Brasil, que foi justamente promulgada sobre as bases da liberdade, igualdade e fraternidade. Foi quando a gente conseguiu se livrar do jugo português. E aí, meus irmãos, como não falar desse contexto sem se referir à nossa amada Bahia? Foi aqui onde o Brasil começou, foi aqui instalada a primeira loja do Brasil, a loja Cavaleiros da Luz. E essas reflexões, esses pensamentos, esses ideais, eles estavam fervilhando nesse tempo. Tudo como base o iluminismo. E também houve movimentos de separatistas aqui dentro do nosso império do Brasil, né? Como a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, porque fazia parte do contexto histórico da época, né? Estávamos em quebra de paradigma. Mas agora, meus irmãos, fazendo este panorama histórico, rápido, sucinto, percebi 3 características. A fase primitiva nos deu a base iniciática e filosófica. A fase operativa, nossos irmãos ergueram templos, monumentos. Na fase especulativa, os nossos irmãos revolucionaram a história. E hoje eu pergunto aos meus irmãos, qual o sentido da maçonaria no mundo de hoje, com tantos problemas, com tantas mazelas? Irmãos, voltemos a ser o farol do desenvolvimento para o mundo. O exercício da arte real não é um fenômeno novo, ele faz parte da nossa história. Ele é intrínseco ao nosso desenvolvimento. Somos atualmente os guardiães desse conhecimento emancipador, não apenas com serviços filantropos. Hoje o mundo precisa mais, e isso faz parte das nossas discussões em lojas. Nós temos que superar essa premissa filantrópica e elevá-la mais ainda. Não na perspectiva de caridade, mas de emancipação do ser, de darmos condições às pessoas evoluírem. Que sejamos sujeitos da esperança, meus irmãos. Sejamos, de fato, homens livres e de bons costumes. Que a nossa liberdade nos permita criar algo novo ante o desconhecido. Novos pensamentos, ideias ideais, novos tempos. Homens munidos de deveres maiores perante o outro. É o que a nossa sociedade está precisando. Nós estamos vivendo hoje um momento mais crítico da nossa história. E é necessário nós reassumirmos esse protagonismo. O futuro é reflexo do nosso presente. E eu pergunto a todos, o que nós estamos fazendo para sermos lembrados em outros tempos? Hoje penso, meus irmãos, que é tempo de realizar, tempo de olhar o outro através de nossos valores, tempo de criar uma nova subjetividade, de trazer novas propostas, de superar esse dilema de polarização que toma conta da nossa sociedade, isso a nível global. Tempo de ser maçom, sentir materialmente nossa história, pulsar em nossas veias, em nossos passos. Nossa missão é de emancipar o mundo de dentro e de fora dos nossos templos. Temos que fazer a diferença diante de tantas mazelas, tantos problemas que assombram a nossa sociedade contemporânea. E sendo bem sincero, meus irmãos, eu não consigo enxergar outra instituição capaz de mudar este quadro.
Isso porque, diante da minha fala, eu provei aqui historicamente que esse poder de emancipação está sobre os nossos auspícios. Nós somos responsáveis por isso. E para finalizar a minha fala, eu vou dar a definição de maçonaria conforme o primeiro artigo do GOB. A maçonaria é uma instituição essencialmente iniciática, filosófica, filantrópica, progressista e evolucionista, cujos fins supremos são liberdade, igualdade e fraternidade. Por que iniciática? Iniciática porque as suas origens remontam de lá, da maçonaria primitiva, das antigas escolas de mistério. Iniciáticas porque o nosso sistema de aperfeiçoamento é feito através de iniciações e símbolos. A maçonaria, ela é filosófica. Por quê? Porque ela se baseia na construção de ideias e conceitos pela busca da verdade e da razão. Ela é filantrópica. Por quê? Porque ela faz jus à etimologia filantropia, do grego, que quer dizer amor ao homem, amor à humanidade. Ela é progressista porque está relacionada ao progressismo, proveniente do ideário iluminista, que parte do entendimento que os avanços científicos, tecnológicos, econômicos e social é vital para o aperfeiçoamento da condição humana. Evolucionista, não na perspectiva de Darwin, mas evolucionista porque ela consegue se moldar conforme ao fluxo da história. Meus irmãos, temos que incorporar o espírito da ação e devemos fazer valer a arte real. Muito obrigado. Gostaria de convidar o senhor Jairo Vitor para, em meu nome e em nome desta Casa Legislativa, entregar uma placa em agradecimento pela palestra proferida ao senhor Paulo Tasso Mascarenhas Pedreira. Anunciamos a execução do hino à Feira de Santana. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com o nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, bem nascida entre verdes colinas, sob o encanto de um céu azulado. Ao estranho tu sempre dominas, com o poder do teu clima sagrado. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com o nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, sorridente como uma criança, descuidosa da sua beleza. Do futuro és a linda esperança, terra moça de sã natureza. Salve, ó terra formosa e bendita,
paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, poetisa do branco luar, pelas noites vazias de agosto, fiandeira que vive a fiar a toalha de luz do sol posto. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, de Santana és a filha querida, noite e dia por ela velada. E o teu povo tão cheio de vida só trabalha por ver-te elevada. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira,